Olá, eu sou a aluna Tainá Carvalho Gomes do primeiro B de Informática. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre arte grega e arte romana. A arte grega foi uma arte que expressava muito as manifestações culturais mais livres. Os povos gregos não obedeciam tanto aos sacerdotes e seus reis, pois tinham a concepção de que o ser humano era o mais incrível do mundo. Resumindo em poucas palavras, a arte grega era uma arte mais libertadora. As pessoas eram livres para fazer aquilo que queriam e usavam a arte para fazer suas manifestações. Algumas características que podemos citar sobre a arte grega é a simetria, tudo era exatamente simétrico. Também temos a perfeição, eles eram perfeccionistas, queriam tudo exatamente perfeito. As obras que eles faziam eram realizadas com modelos vivos, poderia ser usado de uso religioso, doméstico e funerário, e eles sempre valorizavam ainda mais o ser humano. A pintura grega era desenvolvida na maioria das vezes em cerâmicas. Elas não eram usadas como apenas meros decorativos e sim usavam para guardar mantimentos, como o vinho. Eles eram bem detalhados e a respeito das cores havia meio que um padrão. As figuras negras eram pintadas em fundos vermelhos e as figuras vermelhas e douradas eram pintadas em fundos negros ou brancos. Na arquitetura, os gregos faziam grandes templos para poder prestar culto aos seus deuses. A maior característica da arquitetura grega era a utilização de colunas. Existiam 3 estilos da arquitetura grega: o coríntio, que era totalmente rico em detalhes, o dórico, que era o mais simples e representava o masculino, e o jônico, que era luxuoso e representava o feminino. A escultura grega era algo simplesmente surreal. Tudo era totalmente rico em detalhes, tanto nos couros, que é o nome que se dá às esculturas masculinas, e nas corés, que é o nome que se dá às esculturas femininas. Elas eram feitas de mármore e a posição era rígida e simétrica. No começo, as esculturas femininas eram todas vestidas, mas com o tempo, esse, entre aspas, tabu foi quebrado e as esculturas agora eram totalmente nuas. Agora vamos falar sobre a arte romana. A arte romana, ela surgiu em meados do século 8 a.C. A arte romana, ela tinha muita influência na arte etrusca e nas artes gregas, mas os romanos, eles queriam desenvolver sua própria arte, e por isso que foi criada a arte romana. A arquitetura romana desenvolveu um estilo próprio, com a utilização de cimento e o aprimoramento das técnicas com o uso dos arcos. Algumas características que temos da arte romana são a utilidade e a busca do realismo, ideal de grandiosidade, positividade, personalidade sobre a ideia do belo e construções urbanas originais. O modo de vida da sociedade romana, as personalidades religiosas e mitológicas e a natureza foram representadas na pintura romana. Elas tinham 4 estilos. O primeiro estilo eram as técnicas com gesso pintado. O segundo estilo eram as pinturas em grandes murais com paisagens de animais e pessoas. No terceiro estilo, havia a valorização dos detalhes e a representação muito próxima da realidade. E no quarto estilo, os pintores imitavam um cenário teatral, com uma pintura ao centro de um painel de um fundo vermelho.